E para falarmos sobre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, nós viemos até a escola Professor Antônio Carlos Manzini conversar com o professor de História, Rui Roberto de Souza. Professor, um momento bastante turbulento da nossa história, que aconteceram fatos que são lembrados até hoje, né? Então, nesta sexta-feira, feriado nacional, e para celebrar aí o dia da Inconfidência Mineira, o dia de Tiradentes, né, o 21 de abril. De fato, quem foi Tiradentes? O que aconteceu no Brasil naquela época? Por que o Brasil estava tão, de certa forma, revoltado, principalmente em Minas Gerais, com a condição de colônia referente a Portugal? Qual que era a situação do Brasil? Ok. Na época, né, no final do século XVIII, nós estávamos vivendo ainda um período colonial. O Brasil era colônia de Portugal e sob domínio da coroa portuguesa. E Minas Gerais, então, tinha se lançado como o grande eixo econômico do Brasil da época, né? Houve uma crescente urbanização, uma riqueza que atraiu os povos do sul, norte, nordeste do Brasil, de outros países também da Europa. E havia muito ouro, né? Retirou-se muito ouro desse país. Portugal arrancou muitas toneladas de ouro, mas que infelizmente também tirou de nós, e também quem menos ficou com ouro foi Portugal, né? Foi a Inglaterra, os ingleses, que acabaram ficando com toda boa parte do nosso ouro. Bom, enfim, com o tempo as minas foram se esgotando, né? Foram tendo uma produção menor, e a coroa então se dispôs a lançar uma série de impostos, que, diga-se de passagem, até muito menores do que os de hoje praticado, se a gente for pensar. Ela lançou, então, além de outros impostos tantos, que eu não vou ficar citando aqui, o quinto, que era a quinta parte. Então, se um fazendeiro, dono de Minas, tivesse uma produção de 100 quilos de ouro, 20 quilos seria para a coroa pelas casas de fundição. E como havia um esgotamento, e o povo estava revoltado por conta desse excesso, e o que revoltou mais foi que, na época, toda vez que eles não conseguissem pagar o quinto, a quinta parte, por isso que vem aquela expressão até, lá vem o quinto, né? O quinto dos infernos, que era uma coisa que a população, que a sociedade criticava e achava ruim, reclamava de pagar. Lançou-se a derrama. A derrama era o quê? Toda vez que não satisfazesse o índice, né, de 1/5 da quinta parte, eles invadiam as propriedades e levavam em pratas, escravos, outros produtos que valessem economicamente. Pois bem, a gente está falando bem em pleno século XVIII, a época do movimento iluminista na França, que era um movimento de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que havia inspirado, né, que inspirou futuramente, no ano de 1789, a Revolução Francesa, que inspirou o movimento de independência das 13 colônias americanas em 1776. Então, esse conjunto de fatores históricos mundiais, os filhos dos grandes fazendeiros, da elite brasileira, que iam estudar nos Estados Unidos ou na Europa, traziam essas ideias, né? Ideias republicanas contra o absolutismo, e sob essa influência, então vamos falar agora um pouco de Tiradentes. Tiradentes, que ficou órfão bem cedo de pai e mãe, foi morar com um tio no Rio de Janeiro. Dali ele aprendeu o ofício de dentista com um tio, daí o apelido Tiradentes, porque na horas vagas ele tinha o ofício de ser um dentista, mas na verdade ele optou também pela carreira militar. Ele era um alferes, funcionário público, daí um título semelhante com um sargento, tenente hoje. E ele, sendo um militar, ele tinha uma boa oratória, ele não era rico, também não era tão pobre. Porém, ele encabeçou um movimento, né, revolucionário, onde envolveu a elite, né, das Minas Gerais, fazendeiros, donos de minas de ouro, donos de escravos, comerciantes, alguns religiosos, poetas, a intelectualidade local, que, inspirado nesses outros movimentos que eu já falei, se rebelaram, e eu tinha organizado, então, um movimento que seria rebelar contra a coroa portuguesa. Era um movimento mais elitista, não tinha participação popular no primeiro momento, não contava também com o fim da escravidão dos escravos negros, e num primeiro momento também pensava na liberdade das Minas Gerais, né? Futuramente por uma independência do Brasil. Não vamos deixar que é menos nobre, mas só para deixar claro, para desmistificar um pouco esse mito, né, de Tiradentes. Porém, eles foram, como tem hoje a delação premiada aí do Marcelo da Odebrecht, na época também alguém delatou eles, né? Entregou, traiu o movimento em troca do perdão das suas dívidas, Joaquim Silvério, e eles foram todos capturados. E aí ficou um longo processo de 3 anos, de 1789 até 21 de abril de 1792, onde a rainha de Portugal, na época, lançou, né,
uma sentença para todos eles, porém todos que foram presos, né, nas vésperas, todos tiveram sua liberdade. Alguns foram exilados, né, para países europeus, outros tiveram a sua perdão do seu sentido lançado como crime na época, outros foram condenados ao degredo, né, ser degradados para a África, que era terrível para eles na época. E enfim, o único que pagou, né, com a própria vida, condenado à sentença de morte por enforcamento, foi Tiradentes. Por quê? Por quê? Eu acho que, de novo, a gente fala como a gente já tinha até conversado antes, um movimento elitista, e ele sendo talvez o menos influente, né? Menos influente economicamente, politicamente, a condenação estoura por quem? Para o lado mais fraco. Né? Apesar de ele não ser tão pobre, ele tinha uma pequena propriedade, então na verdade ele é o que tinha menos condições econômicas e menos influências, né? E ele também tem um detalhe, num primeiro momento ele foi muito honrado porque ele assumiu como líder do movimento todo. E ele encabeçava mesmo? Ele encabeçou de fato, ele era um líder, tinha uma excelente oratória, como eu já disse. Ele encabeçou e ele, de uma certa forma, poupou os demais. Aí ele foi condenado por enforcamento, na cidade do Rio de Janeiro, que hoje se chama Praça Tiradentes, e também esquartejamento. Aí as partes deles, né, cortadas, foram distribuídas na estrada que ligava o Rio de Janeiro a então Vila Rica, atual Ouro Preto, e a cabeça exposta em praça pública. Isso para servir o quê? Para aterrorizar, né? Para que nenhum súdito, nenhum ser se atrevesse a fazer um movimento rebelde, tal como ele, que então teria aquele destino. E aí, falando um pouco mais de Tiradentes também, aquela figura, é uma curiosidade, né, que a gente vê, que faz uma semelhança a Jesus Cristo, né? Muito se fala, provavelmente não era nada daquilo, porque todos os presos, eles tinham sua cabeça, né, raspada por conta dos piolhos, a barba também, como ele era um militar, o máximo que poderia ter era um cavanhaque, e não aquilo ali. Mas a gente não tem registros, como quando a rainha condenou, ele foi condenado até, assim, amaldiçoado até a 5ª geração, e a casa foi tateado fogo, foi colocado sal no terreno para que nada nascesse. Então todos os arquivos foram eliminados e mencionar a palavra de Joaquim José da Silva Xavier, a palavra Tiradentes, era proibido. Era alguma coisa que não se era possível falar durante o período colonial e durante o Brasil Império inteirinho, mesmo após a independência, de 1822 até 1889. Né? Então, não tirando o brilho da figura de Tiradentes, né? Tirando a importância, mas que houve sim um resgate do nome dele após a República, mas a Inconfidência Mineira, ela pode não ter surtido efeito naquele momento, mas ela provocou uma série de outros movimentos revolucionários que acabou desencadeando na independência do Brasil em 1822 e na proclamação da República em 1889. E aí, só para completar a questão, quando fez a proclamação da República na época de Marechal Deodoro, buscava-se um nome herói. Foi aí então que lembraram de Tiradentes, né, que era um nome proibido, tanto é que ele é o patrono da Polícia Civil dos Estados, né, ele é patrono da militar do Brasil, e de fazer justiça àquele então que morreu pelo Brasil. E fazendo um paralelo, né, com hoje, quer dizer, na época houve a necessidade desse movimento e a gente percebe que na história, se não há movimentos, a gente não tem mudanças, né? Eu brinquei até com os alunos que na época foi a Inconfidência Mineira. Nós estamos precisando, na atualidade, uma Inconfidência brasileira, né? Para, de repente, para essa situação nossa, né, política, essa falta de ética, essa falta de interesse, de comprometimento dos nossos políticos com a população, né, com todos nós do Brasil. É uma boa data, sim, não como feriado, mas que nós possamos refletir, né, brigar pelos nossos direitos, né, enfim. A gente está precisando passar o Brasil a limpo, de fato, e começar do zero. Ok, muito obrigado pelas informações, professor Rui. E fica aqui então o nosso registro sobre Tiradentes, né? E a importância dele para a história do Brasil e por que este 21 de abril ficou marcado para sempre na história de nosso país. Uma data importante que remonta ao período da colônia, onde Tiradentes, junto com outros homens, buscaram aí a liberdade de Minas Gerais e, consequentemente, a liberdade do Brasil. Voltamos aos estúdios.